Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, verso 6, está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, o tema dessa mensagem: resista à ansiedade. O apóstolo Paulo certamente era um homem muito ansioso, e ele aprendeu a confiar em Deus, ele aprendeu a administrar a sua ansiedade, a lidar com a ansiedade. E ele traz algumas lições muito tremendas para a igreja, porque Paulo agora está enfrentando um momento muito difícil. Ele está preso, está uns dias marcado para morrer, e ele preso, em vez de estar angustiado, em vez de estar desesperado, ele está em paz, ele está tão bem na presença do Senhor, que no coração dele não há lugar para ansiedade. Mas, amados, o que significa ansiedade? No grego significa estrangulamento, enforcamento da alma, sufocar, desejo veemente, incerteza aflitiva, angústia. E a ansiedade, amados, é um dos males do século. Nós vemos hoje que é um dos grandes problemas hoje que aflige a quase toda a população mundial. Mas o Senhor traz essa palavra, essa recomendação: não andeis ansiosos. É uma ordem, amado, e quem desobedece uma ordem está em pecado. Mas pastor, como eu vou vencer a ansiedade? Nós temos que lidar todo dia com a ansiedade, mas a Bíblia fala que nós devemos confiar no Senhor, porque quem confia no Senhor não anda ansioso. Então o apóstolo Paulo, ele começa nesse texto, Filipenses 4,6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você andou hoje, teve um momento de crise de ansiedade? Certamente, alguma área que você enfrentou, ou na área de conflito conjugal, ou relacionamento no trabalho, talvez você passou um momento difícil hoje. Mas, amados, o que o apóstolo Paulo nos ensina, algumas verdades que eu quero compartilhar com vocês, que ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Essa é uma maneira de vencer a ansiedade. Quando a ansiedade vier, aprenda a entregar nas mãos do Senhor. Vem cá, Rodney, eu estou entregando agora um peso, porque essa ansiedade, se eu segurar, imagina se eu estivesse segurando aqui um peso de 5 quilos, se demorar 1 hora, se eu ficar segurando 1 hora, certamente eu vou estar, meu braço sentindo já meio travado. Então a ansiedade, quando vier, entrega na mão do Senhor, entrega na mão do Senhor, e confia no Senhor. E quando você entrega na mão do Senhor, você vai experimentar a paz do Senhor Jesus. Agora, quando você entrega, não pega de volta não, confia completamente, que Deus, no tempo oportuno, Deus vai tratar do problema, Deus vai solucionar, porque
aquilo que está fora do teu controle, está fora do teu alcance, está no alcance do Senhor. Obrigado, querido, pode se sentar. Tudo está no controle do Deus soberano. Deus te criou para o louvor da sua glória. Você entregou sua vida para Jesus, você não está livre das aflições desta vida. Você entregou a sua vida para Jesus, saiba que o caminho tem espinhos, o caminho é estreito, mas saiba que quanto mais você andar na presença do Senhor, você vai desenvolver um relacionamento com Deus, porque quando o nosso coração está voltado para as coisas deste mundo, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então nós ficamos preocupados com as coisas deste mundo, preocupados com as pessoas, preocupados com os afazeres, e a Bíblia fala que nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor, confiar nele, que o mais tudo ele fará. Olha que Jesus nos exorta, e também ele exortou os discípulos, Lucas capítulo 12, verso 22 a 24. A seguir, Jesus dirigiu-se aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, que não semeiam, não ceifam, não têm despensa, nem celeiro, todavia Deus a sustenta. Quanto mais valeis que as aves dos céus. Qual de vós, por ansioso, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras coisas? Observai os lírios, que eles não fiam, nem tecem. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã lançado no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que havemos de comer, o que havemos de beber, não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o Pai, repita comigo, mas o Pai sabe do que eu necessito. Amém, queridos? Glória a Deus. E o verso 31 fala assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, essa é a ordem, e a sua justiça, e todas as coisas que você necessita, quanto que é a vez de comer, beber, vestir, a preocupação com a tua sobrevivência, Deus vai suprir, Deus vai cuidar, Deus vai te surpreender, amado, porque Ele começou uma boa obra na sua vida, e Ele vai completar essa boa obra. Irmãos, aprender a andar por fé não é fácil. A gente quer ter o controle de tudo. Se a gente não tem o controle das coisas, a gente fica ansioso, mas Deus quer nos ensinar a andar na dependência de Deus. Deus, Ele quer nos comandar a nossa vida, e o Espírito Santo de Deus quer ter total liberdade de comandar a nossa vida. Por isso, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que você vai ter uma vida de vitória. Então, entrega a tua vida, entrega a tua história, entrega o teu futuro nas mãos de Deus, confia nele, e Deus vai te surpreender. Então, amados, essa é uma verdade tremenda, que a ansiedade não escolhe idade, atinge a criança, atinge o adolescente, atinge os adultos e os velhos. Hoje nós vemos as crianças, os jogos cada vez mais, os jogos vão evoluindo, e a cabecinha deles cada vez mais querendo superar, e a gente percebe as escolas hoje, as matérias é tão puxado. Então os meios de comunicação hoje
é tão acelerado que as crianças hoje estão a 1000 por hora. Por isso, amado, nós temos que aprender a andar na dependência de Deus. Que hoje o Senhor quer falar muito no nosso coração através dessa palavra, que é uma exortação para mim, e certamente vai alcançar todos os corações, porque eu luto todo dia contra a ansiedade. A ansiedade é um inimigo que nós temos que lutar todo dia. Mateus capítulo 8, verso 26, a Bíblia fala que os discípulos estavam no barquinho, tranquilo, e Jesus dormia profundamente. E a Bíblia fala que de repente veio um vento tão forte, e o mar ficou revolto, e as águas entravam dentro do barco, e os discípulos ansiosos, e aí a ansiedade vem consigo o medo, e o medo traz o quê? Pavor, desespero, que chegaram ao ponto de gritar, de falar: misericórdia, vamos morrer. E de repente perceberam que Jesus estava dormindo, e acordaram Jesus, e Jesus fala: homens de pequena fé, por que vocês estão amedrontados diante da ventania, diante do mar revolto? Queridos, olha que lição tremenda. Diante das tempestades da vida que a gente passa, diante dos levantes do inimigo, diante das injustiças, durma em paz, fique em paz, porque o Deus da paz, Ele vai cuidar de você, Ele vai suprir as tuas necessidades, Ele vai defender você, Ele vai cuidar de você. Quem que tinha que estar descansando, tranquilo, eram os discípulos. Irmãos, enquanto a gente age no braço, Deus fica de braço cruzado, não pode fazer nada. Em vez de você ficar ansioso, quando vier ansiedade, busque a presença do Senhor, clame ao Senhor, porque, amado, você fez uma aliança com Ele, saiba que Ele quer participar da sua vida, Ele quer ter ingerência na sua vida, Ele quer interagir na sua vida, e saiba, amado, que a ansiedade, quando vem, traz o quê? Inquietação. A inquietação vai nos levar a murmurar. Ou não está uma pessoa ansiosa, vive murmurando, ó dia, ó mês, ó ano, ó desgraça, e quanto mais ele fica declarando palavras de morte, mais desgraça vem, é um uruca. Me vindo, eu tenho um texto que fala, mas eu quero colocar dessa maneira: me vindo a ansiedade, eu hei de confiar em Deus cuja palavra eu exulto. A ansiedade não tem lugar na minha vida, porque a minha vida está cheia de Deus, está cheia do Espírito Santo. Então a ansiedade cai fora, porque a ansiedade paralisa a sua fé e leva você a agir no braço, porque quando você confia em Deus, você não fica ansioso. Quando Davi estava lá no vale de Elá, diante de um gigante, e o povo de Israel amedrontado, Davi, cheio de fé, não ficou nem um pouquinho ansioso diante de um homem de quase 3 metros de altura. Davi viu bênção diante daquela calamidade que os filhos de Israel estavam vendo, mas Davi viu bênção, ele viu promoção, ele viu oportunidade de Deus agir na minha vida através de mim, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nesse momento que todo mundo está vendo vale da desgraça, Deus vai transformar essa desgraça num vale da bênção. E o que aconteceu? O gigante tombou, foi morto, e o exército de Israel se encorajou, porque um moço tão jovem, com seus 17 anos, rejeitou a ansiedade, rejeitou o medo, rejeitou o desespero e decidiu confiar em Deus, porque ele viu bênção. Quando todos estavam vendo desgraça, ele viu bênção. Então, amados,
todas as coisas adversas vão colaborar para o teu bem. Então confia no Senhor. Aquele problema parece tão grande, saiba, Deus é soberano, Deus está acima de tudo, e Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa e imagina. Quando o diabo falou, agora acabou, não tem mais jeito, não tem mais esperança, agora não tem como escapar, não tem escapatória, Deus fala, chegou a minha hora, chegou o meu momento. Porque os que confiam no Senhor não se abala, não se atemoriza, porque confia que no momento oportuno Deus vai agir. Amém? Então confia no Senhor, não fique aí estressado, não fique aí apavorado, desesperado diante do momento a qual você está vivendo, que você se depara de uma situação de beco sem saída. Confia no Senhor. Mas quando a ansiedade ela nos atinge, muitas vezes afeta a nossa vida emocional, nosso físico, dificuldade de dormir, tensão muscular, ficamos tensos, inquietação, impaciência, irritabilidade, dificuldade de concentração, e aí vem problema de gastrite, tantos problemas. Então, querido, minha querida, entrega hoje essa ansiedade. Quando vier a ansiedade, entrega na mão do Senhor. Um passarinho pode pousar na sua cabeça, mas não deixa ele botar os seus ovinhos, não deixa ele chocar aí e os seus pintainhos. Então, meu querido, resistir à ansiedade, a ansiedade fugirá de vós, amém? Então, Deus tem o melhor para você, e resista com fé. E a ansiedade também muitas vezes nos leva a gente à fuga. Muitos correm para a geladeira, né? Muitos correm para a bebida, ou para entretenimento, jogos, televisão, ou drogas, ou calmante. 1 Coríntios 10, 23 fala assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos edificam. Não adianta tratar a ansiedade com paliativo, tomar um calmante, você vai resolver. Você não vai resolver a raiz do problema. Deus quer tratar na raiz. O que está levando você à ansiedade? E muitas vezes a ansiedade está relacionada em problemas de conflitos familiares. Marido em briga com a esposa brigando com o marido. Isso traz também ansiedade. Os pais tendo problemas com os filhos, relacionamento, filhos na rebeldia. E os pais ficam ansiosos, ficam angustiados, conflitos no trabalho, negócios errados, tudo isso produz ansiedade, e muitas vezes problema com pessoas que muitas vezes são instrumento, às vezes, do inimigo para trazer essa ansiedade. Agora, a segunda verdade que eu vejo aqui: quando entregamos a nossa ansiedade a Deus, desfrutamos da paz do Senhor no nosso coração. Eu quero que você preste atenção, fala assim, que nós devemos entregar nossa ansiedade nas mãos do Senhor, orando, dando graças e adorando. Interessante que esse orando fala assim de entregar em oração, em súplicas, dando graças, lembrando de quem Deus é, adorando, lembrando o que Deus faz. E Filipenses 4:7 fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, amados, entregue hoje. Nós estamos chegando no final do ano, expectativas que não foram alcançadas, quantas frustrações, e a gente fica às vezes amargo, ficamos muitas vezes desanimados. Será que a promessa vai acontecer? Irmãos, falta 2 meses ainda para acabar o ano. Deus quer realizar na tua vida, mas não fique aí com essa cara de maracujá enrugado, parece que está engavetado 3 meses na gaveta. Deus quer trazer alegria no seu coração. A alegria do Senhor nossa força é. Uma pessoa ansiosa, ela vive tensa, carrancudo, não é alegre,
E quando alguém dá uma risada, ele fica até, qual o motivo de alegria? Situação é de desgraça, você está rindo. A Bíblia fala que o justo viverá pela sua fé, e ele se alegra em toda circunstância, porque ele sabe que Deus está presente, que Deus é o meu pastor, e não vai faltar nada, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Irmãos, imagina, o apóstolo Paulo aqui, ele estava preso, mas ele estava em paz, e ele encoraja a sua igreja, ele escreve essa carta para a sua igreja: não andeis ansiosos por coisa alguma. E naquele tempo a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo, muitos estavam indo para a prisão, muitos estavam sendo oprimidos, mas ele encoraja a igreja para permanecer firme na fé e não dar lugar à ansiedade, que é um gigante que oprime. E muitas vezes o que nos leva a ficar ansiosos são os problemas do passado. Paulo levou muitas pessoas à morte. Paulo, ele entrava nas sinagogas e prendia os crentes e botava na prisão. Ele era um homem que estava determinado a acabar com o cristianismo, porque ele era um judaizante, ele achava que estava certo. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, sua vida foi transformada. Ele não mais ficou preso ao passado, com culpa, com cadeias. E ele fala: uma coisa eu faço, prossigo para frente, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então ele não ficou preso ao passado, e ele também não ficou preso com relação ao futuro. E agora, como será o meu futuro? Porque ele confiava que o futuro estava na mão de Deus. Então ele estava livre, sem amarras, porque era um homem que aprendeu a confiar e a andar na dependência de Deus. Que você aprenda a andar na comunhão íntima com Deus. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão sendo bombardeadas por tanta incredulidade. Você liga a televisão, você liga os rádios, você vê notícias e a gente fica assustado, alarmado com os comentaristas com relação ao futuro, à economia. Mas, meu querido, você tem que confiar nas promessas de Deus. A tua vida tem que estar pautada nas promessas do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele fala assim: observai os pássaros, que não semeiam, não ceifam, contudo o Pai Celestial os alimenta. Olhai os lírios do campo, que são coloridos, maravilhosos, lindos, os lírios que amanhã lançado no fogo, amanhã seca. Se Deus cuida da criatura menor, não vai cuidar de você? Ele fala assim, que os ímpios, a conduta dos ímpios é andar na ansiedade, mas o justo anda por fé, vive pela fé, e depende de Deus, confia em Deus, porque, irmãos, como está escrito: estou plenamente certo, diz o apóstolo Paulo 1,6, que aquele que começou uma boa obra, Deus começou uma boa obra na sua vida, e Ele vai completar. Você pode não entender o quadro, você pode não entender os caminhos, mas, amado, o caminho de Deus é perfeito, os planos de Deus são sobremodo excelentes. Confia no Senhor, confia no Senhor. A vida cristã não é moleza, não, é uma vida de renúncia, uma vida de entrega, de submissão ao Senhor. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O Senhor quer que o teu coração esteja voltado ao Senhor. Abraão esperou 25 anos para ser pai. Ele se apegou tanto na promessa, que um dia Deus falou assim: Abraão, quero o teu filho em sacrifício, vai no Monte Moriá e sacrifica o teu filho. 3 dias foi a caminhada até chegar no Monte Moriá, e o filho olha para ele e diz: imagina um filho já com seus 30 anos de idade, plenitude da idade, um jovem, e o filho da promessa: pai, aqui está lenha, aqui está todos os apetrechos, mas cadê a ovelhinha para o sacrifício?
E Abraão disse: Deus proverá. Jeová Jireh, Deus proverá. Queridos, imagina você que é pai, e ele, pela fé, sacrificou seu filho. Quando ele ia cravar o cutelo, Deus falou: não faça isso, porque eu já provei aqui o cordeirinho que vai morrer no lugar do seu filho, que significa Jesus, o cordeiro que morreu por nós. Você estava condenado, mas Deus entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu querido, o que Deus tem para você é vida abundante. Não vai faltar o pão de cada dia, a promessa de Deus, a oração do Pai Nosso: pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não vai faltar o pão de cada dia, mas vai chegar o momento das vacas gordas, e quando chegar, meu querido, você vai poder abençoar muita gente. A Bíblia fala que certo homem ajuntou tanta riqueza, é uma parábola, e ele construiu vários pavilhões e colocou toda essa riqueza nos pavilhões, e ele fala: agora já estou numa idade já de descansar a vida, de curtir a vida, de desfrutar o dinheiro e tudo que eu adquiri, ouro, pedras preciosas, tanta riqueza, agora eu vou descansar. E a Bíblia fala: louco, Deus fala assim: louco, esta noite a morte chegará a você, até você. Para quem você vai deixar toda essa riqueza? Irmãos, muitas vezes as pessoas trabalham e não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para vir na igreja, não tem tempo com Deus. Passa a sua vida rapidamente e viveu uma vida miserável, foi escravo do materialismo. E a Bíblia fala: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quando você anda na dependência de Deus, você não toma uma decisão precipitada. Cada atitude, pequena ou grande, decisão pequena ou grande, você dobra o joelho: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, eu não vou dar um passo sem a tua direção, sem a tua vontade soberana. Eu quero que o Senhor interaja na minha vida, e Deus vai participar, porque Ele é cavalheiro, Ele respeita a sua vontade. E quando você diz: Senhor, eu quero que o Senhor seja meu Senhor e meu Salvador e meu Senhor, guia meus passos, guia meus pensamentos, guia, Senhor, a minha vida. E certamente, amado, você vai experimentar a bondade e a misericórdia de Deus, que seguirá todos os dias da sua vida, o favor de Deus. E quando chegar o dia mau, a Bíblia fala: você vai dar fruto, você vai dar fruto. Amém? E olha que coisa linda, amados, quando nós andamos nessa dependência, quando nós entregamos sempre, todo momento, a nossa ansiedade e a paz de Deus. Interessante que paz significa shalom. Shalom, Jesus é o príncipe da paz. Shalom significa completude, equilíbrio, significa saúde, significa prosperidade. Irmãos, se Jesus está na sua vida, entenda, você tem tudo, você tem segurança, você tem identidade. Qual o propósito da tua existência? Filho, filha de Deus. Propósito de Deus na minha vida é que eu dê fruto, eu faça discípulo, eu dê fruto digno de arrependimento. Qual o propósito da minha existência? É que eu seja um ganhador de almas, que seja um multiplicador e manifeste o Cristo vivo aonde quer que eu passar, aonde quer que eu entrar, o ambiente que eu entrar, a presença, a glória de Deus vai ser manifesta, porque eu levo a presença de Deus. Então eu tenho segurança, eu tenho amor, eu tenho significado, identidade. Eu sou filho,
filha do Rei dos Reis. Eu tenho tudo. Quem tem Jesus tem segurança. Quem tem Jesus tem amor. Amor, você não precisa mendigar amor. Você tem amor. E quando você sente esse amor tão forte, o amor de Deus é mais forte do que a morte. O amor de Deus lança fora toda a ansiedade. Quando você tem certeza que Deus te ama, você não vai ficar duvidando do cuidado de Deus no momento que você está passando. Você pode estar passando um momento difícil, mas como Paulo estava preso, ele podia dizer: eu posso todas as coisas, Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas porque Deus me fortalece. Deus me fortalece na luta, nesse momento de prova. Eu vejo aqui, amados, que Paulo também nos ensina como lidar com a ansiedade, se contentar com tudo, esteja feliz com tudo. Olha que a Bíblia fala em Filipenses 4, verso 11 a 13, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também sei honrado em todas as coisas e circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Olha um texto muito interessante, que o apóstolo Paulo, ele exorta seu discípulo, 1 Timóteo 6, versos 7 e 8, porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar, tendo sustento ou com que nos vestir, estejamos contentes. Irmãos, nu você veio, nu você voltará, tendo que comer, tendo que beber. Paulo fala assim para o seu discípulo: esteja contente, em tudo dai graças. Irmãos, chega de murmurar, chega de ficar se lamentando. Ou você tem que se alegrar porque o teu nome está escrito no livro da vida. Você tem que se alegrar porque a Bíblia fala que os demônios vos submetem, os demônios não podem resistir, porque maior é aquele que está contigo. Você tem que se alegrar porque aquele que prometeu vai cumprir as suas promessas na sua vida. Você tem motivo de se alegrar, porque o Senhor te ama, ponto final. Fui rejeitado, querido, o que importa é que você é amado do Senhor. Deus não abre mão de você, Deus te ama. Deus te ama. Terceira verdade, como proteger a nossa mente, Filipenses 4, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Amém, queridos? E um remédio para ansiedade, para a gente vencer, olha aqui, Efésios 5, verso 18 até o 21, não vos embriagueis com vinho, na qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Queridos, uma das coisas mais tremendas que a gente pode experimentar, quando você começa a louvar, a unção vem, quebra todo jugo. A unção vem e muda a atmosfera, aquele momento de angústia, de ansiedade, de medo, dá lugar a uma fé, a presença do Senhor, Ele vem se manifestar aonde há o louvor, porque a Bíblia fala que o Senhor habita onde está o louvor. E a Bíblia fala também que nós devemos orar em todo o tempo, dar graças em todo momento, e estar na casa do Senhor, porque a fé vem no ouvir a palavra de Deus.
que à medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, Deus vai dando direção para a sua vida, e vai dando a direção, como você tem que proceder, como você tem que, o que Deus espera de você, a vida que você tem que viver, atitudes, o padrão que Deus espera de você, é viver uma vida de fé, confiante, que aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Confia no Senhor, no tempo, na hora, Deus vai te surpreender, mas confia no Senhor, porque aquele que confia no Senhor não se abala, não se atemoriza, e não dá lugar à ansiedade. E a Bíblia fala que nós devemos sujeitar uns aos outros. Sabe aquele carne de pescoço? Aquela pessoa lá que é uma provação na sua vida, sujeite-se, abençoe, vença o mal com bem, não guarde mágoa, não guarde rancor, porque uma das causas da ansiedade é quando nós nutrimos mágoa, ressentimento de pessoas que nos ofendeu, que nos magoou, que nos marcou na nossa vida, e você ficar prisioneiro dessa pessoa, passa os anos e essa pessoa vai te incomodar o resto da sua vida. Então libera perdão, libera a bênção para essa pessoa, porque a tua luta é espiritual. Então não fique preso a ninguém, libera perdão, para que o teu sentimento, todo lixo tóxico, como a gente aprendeu, seja extirpado da tua alma, da tua mente, e você viva em paz, porque o príncipe da paz habita onde há um coração contrito, arrependido, e Deus está presente nesse coração. E eu quero terminar esta palavra dizendo, Filipenses capítulo 4, 19, o apóstolo fala assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, o meu Deus, olha que intimidade, que você possa dizer, o meu Deus, o meu Senhor, que intimidade, hein? Que ousadia. E Deus quer que você tenha esse nível de intimidade. O meu Pai, o meu Senhor, o meu Deus que é soberano, vai suprir todas as minhas necessidades na minha caminhada enquanto estiver vivo. Ele vai suprir, não vai faltar nada. Ele fala para a sua igreja e fala para nós nesta noite, que nós podemos ter esse nível de comunhão. O meu Deus, a quem eu falo todo dia, Ele fala comigo, e Ele compartilha os seus segredos ao meu coração, porque Deus está à procura de adoradores, e você foi chamado para ser adorador e não murmurador, e andar em fé e não ansioso. Então eu termino dizendo, quem anda em fé, vive em paz, desfruta da comunhão com Deus, vive uma vida de louvor, de adoração, e quando vem a ansiedade, ele aprendeu a entregar nas mãos de Deus, e em contrapartida ele recebe a paz do Senhor, que enche o coração, enche a mente, para que ele seja tomado de tal forma, para que ele enfrente o problema e seja vitorioso, e faça daquele ambiente, que seria um ambiente de derrota, um lugar de conquista, de honra, um lugar de pódio, aonde ele sobe degraus, aonde ele é honrado por Deus, porque na nossa caminhada, nas adversidades, quando nós decidimos andar por fé, Deus, Ele nos exalta, amém? Eu quero que você feche os teus olhos neste momento. Eu quero me dirigir a você neste momento, que talvez tenha vivido um momento de angústia, de muita ansiedade, impaciência, devido a esse problema na justiça, devido a esse problema familiar, que não acaba essa brigaiada dentro de casa. Talvez você está sendo ameaçado de morte, talvez você está com um problema de enfermidade, que a medicina falou, olha, o problema é grave. Talvez você está com um problema na justiça, e a situação é delicada, e você vê que realmente parece que o inimigo está prevalecendo, você não consegue fechar negócio, quanto mais você nada mais você vai para o fundo,
e você está cansado, está desanimado, está vivendo um momento que você tem vontade de entrar no teu quarto e não sair mais, não enfrentar mais os problemas, porque você está esgotado. A ansiedade, o estresse, chegou também o medo, e você está vivendo talvez medo do futuro, você está vivendo um momento de fragilidade. Eu quero convidar você, vem aqui na frente, eu quero orar por você, porque essa palavra é para mim e para todos que estão vivendo esse momento da demora da promessa. Quando a promessa tarda, nós ficamos angustiados, nós ficamos ansiosos, porque nós somos humanos. E hoje o Espírito Santo de Deus falou conosco, e nós temos que rasgar nosso coração e falar: Senhor, me rendo, eu não sei o que fazer, eu não dou conta, mas hoje eu decido entregar hoje nas tuas mãos esse problema. Eu decido hoje, Senhor, a enfrentar esse problema, mas com a ajuda do Senhor. Senhor, que o Senhor me dê visão, me dê direção, porque eu não sei qual o rumo, qual a direção, o que fazer, mas só Tu pode me ajudar. Pai, eu quero orar para todos que estão aqui na frente e todos que estão me vendo pela internet, Senhor, que estão vivendo um momento de ansiedade, Pai. Nós estamos agora num momento de mudança de governo, Pai, e nós ainda estamos sofrendo ainda as consequências, Pai, dessas roubalheiras, dessas corrupções que afetou todo mundo, Pai, afetou nossos negócios, nossas finanças, nossas casas. Mas Deus, eu creio, Senhor, nesses 2 meses que faltam para acabar o ano, o Senhor pode, Pai, trazer do improvável milagre, Pai, abrindo portas onde não tem porta, Pai, e abrindo o mar vermelho, para que a gente passe a pé enxuto, Pai. Senhor, eu quero declarar agora no nome de Jesus, Pai, todo o roubo do diabo, Senhor, muitas vezes nós não discernimos que é de ordem espiritual que está acontecendo na nossa vida, Pai, e muitas vezes nós remamos, mas quando Jesus traz uma lição que é de ordem espiritual, que eles tinham que se levantar e dar o brado de comando: vento, cesse, mar, acalma-te. Assim, ó Deus, aconteceu, o mar se acalmou, o vento se aquietou, e o inimigo, Pai, caiu por terra, e o barco, ó Deus amado, chegou do outro lado, não afundou, porque o Senhor está no barquinho, e o Senhor hoje está no nosso barquinho. Pai, eu repreendo agora, Pai, toda enfermidade que saia do nosso corpo, toda malignidade, todo espírito de derrota, todo espírito de bancarrota, todo espírito de incredulidade que está assolando as nossas vidas, que a gente fez tudo o que tinha que fazer e não vemos a luz no fim do túnel. Senhor, nos ajuda, Senhor, nós chegamos ao limite, Pai. Mas aqueles que confiam no Senhor subirão como asas de águia, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fadigarão, porque os que confiam no Senhor, o Senhor potencializa o Senhor dá força ao cansado, o Senhor dá força, dá fé, uma fé poderosa para suplantar esse problema, para botar o inimigo debaixo dos nossos pés, e para estar por cima como águia, Pai, reinando nas regiões celestiais, dominando, tomando as rédeas de autoridade, porque a Tua palavra diz: essa é a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, temos confiança que o nosso pedido, Deus vai responder, porque Deus não está com os seus ouvidos fechados, Deus não está com os seus olhos, ó Deus, tapados. Deus responde ao clamor dos aflitos. Senhor, nós entregamos hoje essa ansiedade, Senhor, nós entregamos hoje essa angústia, Senhor, nós entregamos o medo do futuro, Pai, nós entregamos, Senhor, hoje toda inquietação. Traga agora a Tua paz na nossa alma, aquieta nosso coração,
Tua palavra diz, Senhor, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Tu és soberano, Pai. Tu conta as estrelas e chama pelo nome, Pai. Deus, os trilhões, ó Deus, trilhões e trilhões que há de estrela, ó Deus, no universo, o Senhor chama pelo nome. Tudo está no controle de Deus. Ó Deus, o Senhor é um Deus criador, que conhece as nossas necessidades, nossa limitação, até onde nós podemos ir, Pai. Quando termina a nossa força, vem a força de Deus. Pai, nós estamos cansados de ficar potencializando os problemas, e esquecemos, Senhor, que o Senhor está acima dos problemas, que o Senhor é um Deus que colocou Faraó, ó Deus, para se curvar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e tirou aquele povo, Senhor, das garras de Faraó, do jugo de Faraó, e no deserto não faltou pão, não faltou, Senhor, água. O Senhor mandou a tua nuvem de glória e levou aquele povo, orientou aquele povo até a terra prometida. Senhor, assim o Senhor nos tirou das garras de Satanás, do império das trevas, e o Senhor está nos conduzindo nesse deserto, mas nesse deserto tem toda a provisão para nós viver uma vida digna. Tem a nuvem de glória, a presença do Espírito Santo que nos guia, e o Senhor vai nos levar, ó Deus, para a terra que mana leite e mel. Há promessas de Deus que vão ser cumpridas na nossa vida, na nossa geração. Eu quero declarar no nome de Jesus, Pai, ó Deus, que nós, Senhor, hoje decidimos, vamos viver pela fé, Senhor, porque o meu justo viverá pela fé, e a tua palavra diz, se ele recuar, eu não tenho prazer neste, se ele recuar, eu não me agrado neste covarde. E nós somos justos. Os ímpios, Senhor, a vida deles é viver uma vida ansiosos, porque eles desejam glamour, poder, riqueza. Eles desejam as coisas deste mundo, que tudo é efêmero, tudo é passageiro. Mas o justo, Senhor, ele deseja as coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem são eternas, Pai. Senhor, eu quero declarar hoje que os valores para a tua igreja sejam os valores que agradam a Deus, Pai. Porque hoje as pessoas estão, ó Deus, com essa teologia da prosperidade, ensinando a depender de Mamon. Nós temos um Deus que é o nosso supremo pastor, vem dele toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem de Deus. E muitas vezes Mamon, ele tem enganado muitos crentes. Ele dá muitas vezes aquela bênção, mas vai trazer dor, vai trazer aflição, vai afastar a pessoa de Deus. Mas o que Deus tem para nós, Pai, o Senhor primeiro trata no deserto. O Senhor, ó Deus, nos prepara. O Senhor forge em nós o caráter, para que quando o Senhor entregar a promessa não vai ser um ídolo, a promessa não vai nos afastar de Deus. Pelo contrário, nós seremos bom mordomo para administrar a promessa de Deus. Pai, eu quero abençoar todos os meus irmãos e declaro hoje a paz de Jesus, porque eu creio que o Senhor está pegando essa causa, o Senhor está advogando esta causa, e o justo juiz está dando o veredito final. O Senhor está absolvendo, o Senhor está julgando esta causa, dando a vitória. Pai, eu creio que o Senhor está trazendo cura agora, cura física, Pai. Oh, xarabacantalamanaya. O Senhor está trazendo cura neste momento. O Senhor manda dizer para a igreja: receba a tua cura na alma também. O Senhor está curando a tua alma, essa alma oprimida. Deus está curando dessas feridas da tua alma. E o Senhor manda te dizer: você tem um valor. Custou o preço de sangue, um preço impagável. Você é a coroa da criação, você é a obra-prima de Deus. Deus te formou de uma forma maravilhosa, e Deus te criou para louvor da sua glória. Deus vai glorificar o seu nome através da sua vida, através da sua conduta, através das tuas atitudes, através do teu falar. Deus vai te usar poderosamente para ser uma voz profética.
O barco pode estar afundando, mas você vai dizer: o meu barco não vai afundar, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus vai cumprir todas essas promessas que Ele tem na minha vida. Pai, eu profetizo na vida dos meus irmãos hoje, visão espiritual. Senhor, levanta, Senhor, homens e mulheres como Paulo, Pai, que se alegrava na esperança, Senhor, que dizia: quem me separará do amor de Deus? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Por amor ao Senhor estou entregue à morte o dia todo, sou considerado como ovelha matadouro, mas em todas as circunstâncias adversas, eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. Estou bem certo que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nada vai me separar do amor de Deus, nada vai me demover do propósito que Deus tem para mim na terra. Eu vou cumprir esse propósito, venha demônios de todos os lados, não prevalecerá, porque enquanto estou no centro da vontade de Deus, enquanto Deus comanda a minha vida, eu sou imortal, eu sou imbatível, porque a mão do Senhor me conduz em vitória, em força, em glória, porque o justo viverá pela fé, o justo irá enfrentar os obstáculos e não vai fugir dos obstáculos, porque o Senhor nos plantou nesta terra para manifestar o reino de Deus. Senhor, eu quero declarar hoje, Pai, que tudo que estava retido seja liberado, que até o final do ano, Pai, haja boas notícias, Senhor, porque eu quero declarar, Senhor, a alegria do Senhor, nossa força. Ó Deus, a demora da promessa, o nosso coração adoece, mas quando o Senhor cumpre as promessas, o nosso coração se alegra, eu quero declarar, Pai, o Senhor manda dizer a promessas que começam a acontecer hoje, nesta noite, Deus desata bênçãos, Deus abre o bom tesouro e entrega provisão sobrenatural, porque você está debaixo do governo justo, o governo de Deus que governa o universo. Deus é teu pai, não é teu padrasto, Deus é teu amigo, e hoje Ele diz: ser próspero, receba a tua vitória, receba hoje uma fé inabalável, porque hoje Deus muda o teu cativeiro, Deus transforma o teu choro em alegria nesta noite. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração, porque aquele que prometeu vai cumprir a promessa. Você vai ser mãe, pai de multidões, bênçãos inumeráveis Deus vai entregar nas tuas mãos. Pai, eu declaro sobre a tua igreja hoje uma unção poderosa, a manifestação do teu Espírito Santo de cura, milagres, prodígios e maravilhas, Pai, dom de profecia, dom de visão. Eu quero declarar que o Senhor levanta uma geração que vai, ó Deus, deixar rastro do fogo do poder de Deus, que não vai ter prisão, não vai ter demônio que vai segurar vidas, homens e mulheres e jovens aqui, Pai, porque nós somos a geração, Senhor, a geração do arrebatamento, a geração que vai trazer o céu na terra, Pai, a geração que vai manifestar o reino de Deus, aonde adentrarmos, aonde botar plano dos nossos pés. Ó Deus, o reino de Deus, a glória de Deus, que é de paz, de justiça, de equidade, vai se manifestar nas nossas vidas. E a ansiedade, esse grande inimigo, não terá poder nas nossas vidas, porque maior é aquele que comanda nossas vidas, maior é o Senhor que dirige os nossos pensamentos, é Ele que nos leva ao triunfo, à vitória, a andar em força, em glória, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu posso todas as coisas, porque Deus vai hoje, a partir de hoje, vai me fortalecer, eu vou vencer, eu vou prevalecer diante desse gigante que caiu hoje por terra, porque eu vou, no nome do Senhor Deus dos exércitos, e não vou na força do meu braço.
Pai, obrigado, Senhor, por essa unção que tira todas as cadeias, quebra as cadeias, que tira todo limite, Pai, porque nós vamos andar numa unção sem limite. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. Eu quero declarar, Pai, no nome de Jesus, que nós vamos nos mover pela fé a partir de hoje, Pai. Chega, Senhor, de dar ibope para o diabo, ficar murmurando, ficar se lamentando, ficar brigando com a mulher, ficar brigando com os filhos, ficar brigando com as pessoas. Isso é sintoma de um coração amargo, de um coração ansioso, de um coração pessimista. Mas nós decidimos: a minha vida vai andar em força, em glória, em fé, e o Senhor fará proezas, vai transformar o vale de Elá num vale da bênção, e os gigantes não prevalecerão, porque quem luta não é eu, mas é o Senhor. Pai, muito obrigado pelo derramar do Teu Espírito Santo. Amém. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Grandes vitórias, libertações no nosso meio nesta noite. Glória a Deus.